Duas coisas, por favor. Primeiro, que você falasse do caráter desse jogo contra o Botafogo, né? Que como é um mata-mata aí, tem sempre um estilo diferente de jogar. E sobre a opção pelo Gabriel, dessa vez deixando o Leandro Damião no banco, o que é que você pretende com isso? Olha, a questão do Gabriel e do Damião, gente, não é uma questão né, de pensar de uma forma, não. A gente está dando oportunidade para os dois, para que os dois possam mostrar que merecem a titularidade, né? Então, a gente tem alguns jogos, algumas questões específicas, características do jogo. Então, a gente vai avaliando, né, a partir do momento que né, realmente assumir com mais clareza essa posição, que é uma posição que a gente está na expectativa que eles possam nos ajudar bem. Tem nos ajudado, mas a gente sabe que podem muito mais. Então, a questão, para mim, normal, dentro daquilo que eu penso sobre futebol, que é dar oportunidade. A gente só pode cobrar a partir do momento que a gente dá boas oportunidades. Então, agora chegou o momento, né, o Damião teve 2 oportunidades seguidas, agora chegou o momento do Gabriel, e assim vai acontecer até o dia que a gente achar por bem ter uma definição. Com relação ao mata-mata, é sempre um jogo especial, diferente, da mesma forma que a gente conseguiu um grande resultado lá no Maracanã. A equipe do Botafogo tem, né, total capacidade e condição de poder também reverter esse placar, assim como reverteu no caso do Ceará, que foi surpresa para muitos, né? Então, a expectativa nossa é de um jogo difícil, que a gente possa fazer um jogo bom, qualificado, contra um grande adversário, né, mas com atenção, concentração, e saber que é uma grande oportunidade a gente poder ir buscar uma vaga na semifinal. Ô, Henderson, boa tarde. A gente já falou sobre isso aqui, né? Você vai para o teu 12º jogo, todos eles com formações diferentes, né? Os pontos positivos é você dar oportunidade para todo mundo e manter o teu elenco motivado e ter também variações para quando for necessário. Existe, na tua opinião, algum ponto negativo nessas variações? Não, é evidente que se a gente pudesse contar com todos os atletas sempre em todos os jogos, a gente poderia ganhar talvez um pouquinho mais de entrosamento, entendeu? Só que não é possível, a gente tem sempre alguns problemas e algumas opções, alguns momentos. Então, a gente não conseguiu, talvez, numa semana de trabalho, de treinamento, né, moldar uma outra característica. Então, tem pontos negativos, sim, mas eu acho que, nesse momento, na sequência de jogos que nós temos mais pontos positivos do que pontos negativos. E é com isso que eu quero jogar um pouquinho, que eu quero colocar, né? Infelizmente, vai chegar o momento que o próprio Edu não vai conseguir fazer um jogo, o Arouca, como já aconteceu. Então, vai acontecer com todo mundo e a gente tem que estar preparado para poder manter o grupo sempre motivado, preparado para quando entrar muito bem. Henderson, deu a entender no treino que você vai voltar a jogar naquela formação com 3 homens de frente. No jogo passado, o Santos jogou com 2, você optou pelo Leandrinho no meio campo, e coincidentemente, nas 2 vezes que você começou o jogo no 4-4-2, o Santos acabou perdendo. Foi pro Não, Sport. contra o Flamengo também nós jogamos assim, e ganhamos o jogo. Você começou... Não, você jogou com o Giovânio, com o Gabriel, e se não me engano... Não lembro com o Alan Santos jogou. Sim. Então, assim, isso não está... A minha pergunta era mais até, porque você optou muito mais vezes pelo 4-3-3, que é a formação que o Santos tem usado durante o ano todo, praticamente, do que pelo 4-4-2. Se você tem realmente se você pretende tornar o 4-4-2 mais constante nessa tua equipe, ou se você acha que, pelas peças que tem, o 4-3-3 é a formação ideal para esse Santos? A minha nomenclatura nem é 4-3-3 ou 4-4-2, né? Eu falo que a gente joga muito num 4-2-3-1, o que pode variar, às vezes, é você ter um jogador de um pouquinho mais de consistência defensiva pelo lado do campo, ao invés de ter um jogador que seja mais ofensivo. Em algumas situações é interessante. Nossa ideia contra o Criciúma era bloquear um pouquinho o Eduardo, que é um lateral que passa muito, que vai com muita força, dá uma proteção maior ali para o Caju no jogo. Não funcionou porque nós perdemos o jogo, mas assim, não foi em função dessa mexida, entendeu? O Eduardo teve uma participação até muito discreta no jogo, não foi um jogador tão ofensivo como costuma ser. Mas nós perdemos o jogo em 2 bolas paradas, isso cria dificuldade, é evidente, que deixa, né, um resultado muito ruim. Então, assim, a gente tem que, de acordo com aquilo que a gente possa fazer, contra o Flamengo nós pensamos também de inibir um pouquinho a subida do Léo,
né, para em determinado momento a gente colocar um jogador de velocidade ali e às vezes conseguir uma superioridade. Então é de acordo com essas possibilidades que a gente, né, de acordo com o jogo, a gente faz essa modificação. Mas assim, o desenho, né, característico da equipe não tem mudado muito. A gente tem jogado um 4-2-3-1, às vezes um 4-1-4-1, mas não modifica muito disso. Anderson, boa noite aqui no centro. Com relação à questão de você ter, por exemplo, já um pé aí com a vantagem que você conseguiu fora de casa na semifinal da Copa do Brasil, a chance no Campeonato Brasileiro de um título é remotíssima, enquanto na Copa do Brasil ela é real. E a Copa do Brasil, naturalmente, o título leva você a Libertadores, passando pelo Botafogo com apenas mais 4 jogos. Concretizando essa classificação para a semifinal, é fato na sua cabeça que o Santos vai priorizar a Copa do Brasil? O Campeonato Brasileiro hoje tem o título de campeão e tem alguns outros títulos que são títulos importantes. O G4, participar da Libertadores, são conquistas também. São valorizadas, todos os clubes se sentem muito prestigiados em poder participar da principal competição do nosso continente. Então, assim, a gente continua com foco no brasileiro, sim. A nossa distância para o G4, que eram de 4 pontos, aumentou para 5, mas, em compensação, a gente se aproximou de alguns ali, a gente está próximo, continuar buscando essa sequência. Conseguimos uma sequência interessante, mas precisamos continuar, né, buscando essa sequência de mais jogos. E, enquanto tiver chance e oportunidade de buscarmos essa vaga na Libertadores, como você falou, eu não posso ficar sonhando com o título, porque a distância é enorme e não acho que todos os clubes vão tropeçar até o final do campeonato para que a gente possa passar todos eles. Mas o G4 é uma coisa que é possível, sim, a gente tem que acreditar, tem que sonhar, sim, porque é possível de acontecer essa possibilidade. E a Copa do Brasil é a chance de título, a gente sabe muito bem. Nós fizemos um bom jogo contra o Botafogo, mas aquilo que eu falei, se eu tivesse com o resultado contrário, né, tivesse perdido em casa pelo placar de 3-2 e jogando fora de casa com a equipe que a gente tem, eu tinha muita confiança que a gente pudesse reverter isso, e eu tenho certeza que é o pensamento do Botafogo também. Então a gente está muito preparado para todas as situações, sim. Fizemos treinamento de pênaltis, né, estamos bem focados no jogo, sabemos que é um jogo muito difícil, mas a gente acredita muito que a gente possa, né, buscar um grande resultado e passar para a semifinal. Anderson, desde que você chegou, essa é a sua 12ª partida, se não me engano, e você deu oportunidade a alguns atletas que não vinham jogando tanto, né? O caso do Caju, que estreou como profissional contigo, do Patito Rodrigues, e hoje a gente observou o Rildo também treinando entre os titulares. Você pode confirmar se ele vai para o jogo mesmo, e a sua ideia é ver como o jogador responde também na partida, porque por mais que vá bem nos treinamentos, no jogo a coisa corre de uma forma diferente? Não, essa é uma questão clara. Não é importante treinar bem, tá bem preparado. O treinamento é uma preparação. Quanto melhor preparado o jogador está, a chance dele jogar bem aumenta consideravelmente. Mas é evidente que o que a gente está sempre balizando são os jogos, as partidas, o momento que o jogador entra no jogo. Então, o jogador, quando ele merece uma oportunidade, a gente está sempre tentando oferecer essa oportunidade para ele que ele possa demonstrar nos jogos aquilo que ele tem demonstrado nos treinamentos. Então, eu acredito nisso, de dar oportunidade. Falei com todos os atletas que, nessa sequência de jogos, todos teriam oportunidades, e a gente tem mantido isso. Então, provavelmente, se a gente não tiver nenhum problema, o Rildo deve iniciar o jogo. Espero que ele possa entrar muito bem, fazer aquilo que ele tem qualidade para poder fazer. O Anderson, a gente falou há pouco a pergunta de se tiver algum ponto negativo tal, nesse revezamento, nessa utilização grande de jogadores. Por outro lado, como ele mesmo disse, você acabou usando jogadores que não vinham sendo muito utilizados, o Patito, o próprio Giovânio não vinha jogando tanto. Esse de dar oportunidade, de trazer o jogador, ao mesmo tempo funciona como aquilo de não deixar ninguém acomodado, o cara saber que se ele trabalhar, se ele treinar, se ele pode ter uma chance, uma oportunidade, isso faz o time crescer como um todo, é mais ou menos a sua ideia? Eu sempre penso nessas questões, eu não consigo ficar lamentando. Pô, nós jogamos aqui praticamente sem 5 titulares nos últimos jogos, né? O Robinho fora, o Alisson fora, o Mena fora, o Aranha fora, o Thiago Ribeiro, são jogadores tidos como titulares. E não dá para poder ficar lamentando. Ninguém lembra disso depois que a gente perde. Ninguém pode ficar falando, é difícil. Lembrar que o Criciúma teve um dia a mais para poder se preparar para esse jogo.
como o Palmeiras vai se preparar a semana inteira, mas é uma realidade, a gente tem que tocar, tem que fazer o que deve ser feito, mas essa questão de poder mobilizar o grupo todo para que eles possam entender que a oportunidade vai aparecer. Se ele for bem, melhor do que quem está jogando, ele pode conquistar o espaço e dar sequência. É isso que a gente tem como expectativa. Eu não posso ficar mantendo um grupo, às vezes, atento, motivado, se a gente não dá oportunidade, né? Se a gente fica, talvez, restringindo a poucos atletas. Então, é importante a gente usar bem o grupo, principalmente num campeonato agora que a gente não tem como descansar, né? Tem jogo atrás de jogo. Eu estou aqui há 1 mês e 10 dias, 12 dias, e eu não consegui, talvez, acho que ter uma semana aberta, né? De poder treinar o time especificamente só para um jogo. É sempre treinando para um jogo, recuperando e jogando o jogo seguinte. Então é importante que eles tenham essa condição de entender o que a gente quer, o que a gente pede e executar nas oportunidades. O Henderson, deu para você corrigir o posicionamento dos jogadores em lances de bola parada com a volta do Mena e com um único treino entre um jogo e outro? Gente, sempre muito difícil. A gente sabia que a equipe do Criciúma tinha uma jogada forte ali, né, foi alertado. Infelizmente, nossa equipe acabou não sendo feliz, o que foi determinante para o jogo. Eu acho que a gente não tinha tomado gol de bola parada ainda. Estou bem lembrado, assim, não sei quando foi o último gol que nós tomamos, assim, mas uma coisa que não é comum, foi uma coisa meio anormal, dentro daquilo que a equipe tem condições de poder fazer. E a gente lamenta, mas já passou, fizemos alguns ajustes ali. Treinamento de bola parada é repetição, mas a gente, às vezes, não tem condição de repetir, porque os atletas, às vezes, não têm condição de poderem participar do treinamento todos juntos, e é uma questão de entrosamento, de detalhe, de posicionamento. Então, sempre fica vulnerável quando a gente não tem essa sequência de jogos. Henderson, você já deve ter recebido a informação sobre a punição do Robinho, né, de apenas um jogo. Queria saber de que forma foi recebido isso, se te deu um alívio, né, pelo fato de poder contar com ele nessa hipotética semifinal, né? E eu queria que você falasse também sobre um jogador específico, o Alisson, se ele tem virado, né, com o tempo, já um homem de confiança para você, que os números dele realmente são, assim, defensivamente avassaladores, né? No Campeonato Brasileiro ele é o segundo ladrão de bola, na Copa do Brasil é o principal ladrão de bola. Queria saber se ele tem virado esse elo, né, defensivo entre a defesa e o ataque para você no período agora do Santos. Bem, em relação ao Robinho, é evidente, né? Um jogador de seleção brasileira, uma referência técnica que nós temos hoje no futebol brasileiro, não apenas no Santos. Sempre que a gente tem a possibilidade, a condição de poder contar com um atleta desse nível, é evidente que a gente ganha muito, né? A equipe ganha em qualidade técnica, em maturidade, em personalidade. É um jogador que assume muito a responsabilidade do jogo, tem sido decisivo em muitos jogos, mas a gente também tem criado algumas alternativas de jogar sem ele também, porque isso provavelmente vai acontecer outras vezes, como ele tem sido convocado, e a gente precisa continuar tendo boas opções. Em relação ao Alisson, é um jogador que tem uma grande qualidade defensiva, tem muita força, tem muita intensidade do jogo. Sei que ele é capaz de fazer coisas ainda maiores e melhores na questão ofensiva também, ele pode participar mais desse quesito. A gente não tem tempo de treinar algumas situações, mas ele está sempre muito atento. Eu tenho colocado para ele que é importante que ele possa participar, sim, da armação da jogada, das viradas de jogo. Então, um jogador que está no crescente, tem conquistado seu espaço com maturidade. Eu vi que ele teve algumas expulsões que foram significativas e trouxeram, de alguma forma, grande prejuízo para a equipe do Santos. A gente tem conversado muito com ele para que ele possa continuar com essa intensidade, mas com muita atenção para não perdermos um jogador, né, durante o jogo. Eu acho que ele tem sido convocado para a seleção olímpica, tem buscado aí seu espaço e tudo que ele está colhendo aí é fruto do trabalho e dedicação dele. Anderson, boa noite. Boa noite. Vocês vieram de um jogo eletrizante contra o Botafogo lá no Rio, né? Uma vitória até convincente, 3-2. É uma vantagem importante para amanhã? E se existe alguma desvantagem de você jogar, sabendo que pode até perder por um gol? Isso passa na cabeça do grupo?
Não, a conversa que eu tenho sempre com eles é de muita concentração. Futebol, tudo pode acontecer. Poucas pessoas achavam que seria possível o Botafogo classificar contra o Ceará lá e conseguiu essa classificação de maneira heróica. A gente tem visto aí grandes resultados que chamam a atenção. O próprio derrota do Cruzeiro aí para o Flamengo, né? É um clássico, é evidente, mas o momento do Cruzeiro é um momento muito favorável. Nós tivemos agora uma derrota significativa também contra o Criciúma. Então, o futebol tudo pode acontecer e a gente tem que estar preparado para isso. É um jogo difícil, a concentração nossa é máxima, é como se fosse uma decisão que vai se iniciar de 0-0 e a gente precisa ganhar o jogo. Não precisamos sair, né, desorientado, desorganizado para poder buscar o resultado, mas precisamos estar muito ligados, muito concentrados para poder buscar essa vitória. Nós vamos jogar para poder vencer o jogo, podem ter certeza disso. Anderson, queria saber a respeito da postura que você pretende mandar o Santos para jogo em relação a um time que busque o ataque, propõe o jogo ou que tenha uma inteligência para jogar na defesa também, e a importância do sistema defensivo para uma situação como essa de uma vantagem de 3-2 no jogo de ida. Eu sempre falo que quando a gente não sofre gols, a chance de vitória aumenta muito, né, do que tomar 2 gols e ter que reverter uma situação dessa. Então é importante que a gente possa filtrar, sim, as ações ofensivas do Botafogo. Tem jogadores de velocidade, de força. Eu tenho certeza que o grupo está muito mais, talvez, mais fechado ainda nesse momento, porque foi dada uma responsabilidade para esse grupo e eles vão ter que buscar muito isso. Prova disso foi a grande vitória que eles conseguiram contra o Corinthians. Então, a gente tem que estar muito atento. É um jogo difícil, é importante que a gente possa mostrar dentro de campo aquilo que a gente é capaz de fazer. A nossa postura não muda, a gente tem que buscar vitória sempre, né? É evidente que, às vezes, você é dominado pelo adversário, às vezes você não tem algumas dificuldades, mas o nosso objetivo sempre é buscar a vitória. É claro que, em determinado momento, se o placar nos for favorável, né, a gente pode controlar um pouquinho mais o jogo. Mas isso não sai da nossa cabeça agora de início de jogo, ficar, talvez, né, esperando só o tempo passar. Precisamos jogar e jogar com qualidade.